Olá pessoal, aqui é que fala o professor José Carlos, Geografia. E hoje nós iremos ver as questões populacionais na Europa e de forma especial as migrações para a Europa. Quando a gente fala em migrações, são deslocamentos de pessoas de uma região para alguma outra região, tá? Mas antes de tudo, vamos ver o mapa da Europa, o mapa político. Quando falamos de mapa político, queremos dizer que é um mapa que identifica o nome de cada país. Por exemplo, aqui é o continente europeu, tá? E temos aqui o nome de cada país: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Grécia e etc. Temos também a Rússia, no caso aqui a Rússia é apenas uma parte da Europa, tá? A Rússia ela está presente na Europa e continua na Ásia, tá? Então a Rússia é imensa. A Europa se divide em duas partes. O lado oeste, ou Europa Ocidental, são os países mais ricos da Europa. A parte leste, ou Europa Oriental, tá? São os países com indicadores econômicos diferentes, a economia um dinamismo menor do que os países da Europa Ocidental. Então, vejamos. França, Alemanha, Itália. Só a Alemanha é o país mais rico da Europa, tá? E aqui temos também o Reino Unido. Então, aqui está o mapa da Europa, no caso, o mapa político. Então, olha só, xenofobia. O que é isso? Xenofobia. Está aqui a definição. Sentimento de aversão, de hostilidade, ódio contra pessoas estrangeiras. Quer dizer, a xenofobia é um sentimento de aversão a pessoas estrangeiras. Conforme está nessa ilustração, tá aqui a velha Europa dando pontapé para os estrangeiros que chegam na Europa. Então, a xenofobia ela existe em função de diferenças culturais, ou seja, uns acham que a minha cultura é melhor do que a cultura dos outros, a minha religião é melhor do que a cultura dos outros. A minha religião é que salva, a sua te condena. É a partir disso que gera sentimento de xenofobia. E também a crise econômica que chegou também na Europa. O emprego não é para todos, tá? A época que vivemos é uma época onde o emprego está diminuindo cada vez mais. Então, o estrangeiro que chega em um país europeu, ele sofre muita aversão também em função da crise econômica que o mundo inteiro passa. E a Europa também não fica fora disso. Isso gera esse sentimento que nós chamamos de xenofobia. Xenofobia ocorre muito na Europa e também nos Estados Unidos, tá? Que recebe muitos imigrantes. Nessa ilustração temos a xenofobia contra muçulmanos. O que é muçulmano? Muçulmano é o sujeito que segue a religião chamada islamismo. Tá? O islâmico, o muçulmano são sinônimos. Tá? Então, o islâmico ele segue os preceitos de um livro sagrado chamado Alcorão. O islamismo é uma religião. Só que, infelizmente, o terrorismo ele vem se apropriando dessa religião para espalhar seus ideais, tá? Mas aquilo, nem todo o muçulmano ele é terrorista, não é isso. O muçulmano, o islamismo, prega paz. O problema é que o terrorismo ele usa a religião para se promover. Então, esse pensamento em achar que todo muçulmano é terrorista é um pensamento errado, tá? Mas infelizmente é usado para promover cada vez mais a xenofobia contra os muçulmanos. Então, na ilustração, temos a Europa expulsando o muçulmano do continente europeu. Tá? Temos aqui, tá, para você visualizar melhor. Então, os islâmicos estão sofrendo muito sentimento de xenofobia na Europa devido à sua religião. Então, olha só, vamos partir um estudo de caso.
A guerra civil na Síria. Quando a gente fala guerra civil, é guerra dentro do mesmo país. Um país luta dentro dele mesmo, ou seja, grupos rivais se rivalizam e gera uma guerra civil. Onde fica a Síria? Aqui temos o mapa onde mostra a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. Onde fica isso? Norte da África, Europa, tá? Todos esses países fazem parte da Europa. E aqui temos também o Oriente Médio, tá? Então, localizando geograficamente é isso. E entre eles temos o famoso Mar Mediterrâneo. Onde está a Síria? A Síria está aqui, ó. Esse país é a Síria, perto da Turquia, perto do Iraque, do Líbano, Israel, Jordânia. Tá? Então, esse país, a Síria, está envolvido numa guerra civil desde 2011. Uma guerra civil que começou devido ao contestamento contra a ditadura que existe na Síria. Desde 2011, esse país está em guerra, uma guerra que já matou mais de 600 mil pessoas. Tá? Então, é gerada a partir do descontentamento das pessoas contra uma ditadura. Então, nenhuma ditadura é boa. Tá? Só que o ditador de lá, o tal do Bashar al-Assad, ele não quer perder o poder. Então, ele enfrentou os grupos que estão contra a ditadura e isso gerou uma guerra sem precedente na Síria. Então, muitas pessoas saem da Síria para buscar o que? Refúgio na Europa. Eles saem daqui da Síria, percorrem o mar Mediterrâneo, um grupo chega na Grécia, o outro grupo vai um pouco mais além e chega na Itália. A embarcação que eles utilizam para atravessar o mar Mediterrâneo é uma embarcação completamente precária, uma embarcação pequena com muitas pessoas, uma travessia muito perigosa, muitos morrem nessa travessia, tá? Infelizmente muitos acabam falecendo porque às vezes não conseguem chegar também. Tá? E quando chegam, olha só, milhares e milhares de pessoas chegam buscando refúgio na Europa devido a uma guerra gerada por causa de uma ditadura. Tá? E essas pessoas, como que elas vão conseguir emprego? Como serão as condições de moradia dessas pessoas que chegam na Europa? E sem contar a xenofobia, a aversão, sentimentos de ódio, preconceito que elas infelizmente terão que enfrentar. Elas saem dos seus países, no caso a Síria, do seu país, a Síria, já por causa de uma guerra civil. E quando chegam na Europa, vão enfrentar também outras dificuldades. Uma questão a considerar, como eu já falei para você, é um pensamento errado dizer que todo muçulmano é terrorista. Não, não é verdade. O muçulmano é uma religião, tá? O islamismo, o muçulmano ele segue o islamismo. Porém, o que está acontecendo? A Europa está preocupada com terrorismo. Tá? Muitos terroristas se infiltram, tá? Junto com os imigrantes para chegar na Europa. Eles se infiltram, tá? E todos eles trabalham para dois grupos. E alguma vez na vida a gente já ouviu falar que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico são grupos terroristas perigosos que espalham terror com o objetivo de satisfazer os seus próprios interesses. Tá? Então, isso é apenas uma consideração. Tá? Então, obrigado por assistir a aula até aqui.